Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso se tu te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, celebramos hoje o primeiro domingo do tempo da Quaresma. E todos os anos, durante o tempo da Quaresma, no primeiro domingo, nós refletimos este Evangelho das tentações de Jesus. Porque a Quaresma, ela surgiu na igreja não como um tempo litúrgico para todas as pessoas. Lá nos primeiros séculos, a Quaresma surgiu como um tempo para aqueles que iam receber a graça do batismo na noite da vigília pascal. Então, durante 40 dias, os catecúmenos, que eram os adultos que se preparavam para receber a fé, eles iam a cada semana recebendo uma catequese, preparando-os para celebrar bem o Natal o batismo e a Páscoa de Jesus, porque a Páscoa é um tempo eminentemente batismal. E o que a igreja constatou é um fato que toca todos nós, como já professa o próprio Salmo, que o nosso pecado está sempre à nossa frente. O que a igreja constatou é que mesmo depois de batizados, nós muitas vezes cedemos à tentação, nós muitas vezes desobedecemos a ordem estabelecida por Deus, mesmo depois de batizados. Claro que isso não é coerente, nem condiz com a graça batismal. Todos nós, depois do batismo, deveríamos levar uma vida de santidade plena, mas a própria palavra de Deus já diz lá no Antigo Testamento que o justo peca 7 vezes ao dia. O justo, na palavra de Deus, significa o santo, significa o homem piedoso, significa o homem de Deus. Quer dizer que não tem jeito, o pecado está sempre à nossa frente, e o mal está sempre nos rodeando para tentar nos afastar do caminho de Deus. Por isso, São Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, irmãos, estais sempre sóbrios e vigilantes, pois o nosso adversário, o demônio, está sempre nos rodeando como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E não tem jeito, é desde sempre.
O livro do Gênesis, hoje na leitura que nós ouvíamos, colocava diante dos nossos olhos essa verdade, que embora nós fomos feitos para a comunhão com Deus, que embora nós tenhamos sido criados para a vida de plenitude e unidade com Deus, que embora tenhamos sido criados para a santidade de vida, o pecado entrou na nossa história e todos nós participamos da história do pecado, gostando ou não, querendo ou não. Era isso que São Paulo lembrava na leitura que nós ouvimos, quando ele dizia que pela falta de um só, pela desobediência de um só, o pecado entrou na história do mundo, e antes mesmo que existisse a lei que nos foi dada por meio de Moisés, o pecado já estava. Quer dizer, não tem jeito, desde sempre o pecado entrou no mundo, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fechando o coração à ordem de Deus, ouviram a tentação, o diabo, o demônio, que significa aquele que nos divide da vontade de Deus, que nos separa da vontade de Deus, que nos aparta de Deus com o pecado. Quando os nossos primeiros pais, dando ouvido à voz da tentação apresentada no Gênesis como a serpente, para dizer da sua astúcia e do modo como o diabo engana, por isso Jesus vai dizer em outro momento: cuidado que o demônio é o pai da mentira. Cuidado que ele é o sedutor deste mundo. Ele seduz como uma serpente, muitas vezes seduz a sua presa e espera o momento oportuno para dar o bote e roubar-lhe a vida. Assim também é o demônio, que muitas vezes vai tentando nos seduzir. E a sedução, ela nunca se expressa de modo feio para que nós fujamos. A sedução, ela manifesta-se de modo encantador. Ela se manifesta com uma palavra doce, ou manifesta-se como um fruto atraente e saboroso, que nos dá prazer. A gente só peca porque o pecado dá prazer. A gente só peca porque o pecado seduz. A gente só peca porque o pecado é atraente. Porque se não fosse, nós não pecávamos. Se o pecado, ele não nos seduzisse, nós não cairíamos. Veja, e o que a palavra de Deus está dizendo é isso, que a tentação, ela surge como uma palavra gostosa de ser ouvida. Veja como ele aparece: oi Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nada? Já, olha aí, o demônio, que é o pai da mentira e enganador, mudando as ideias, trocando as coisas, enganando, e aí Eva deixa-se levar pela tentação. Aqui está uma coisa que a gente precisa aprender. A tentação, ela vai estar sempre existente na vida da gente, não tem quem escape dela. Nem Jesus escapou. Quem dirá você, criatura, que come arroz com farinha? Às vezes a pessoa chega para o padre: ai padre, eu estou muito angustiado porque eu tenho tentação. Eu digo: pois não se angustie não, que até você morrer ela vai estar junto de você. Não tem quem fuja disso. Ela não é nem boa nem ruim. O problema está quando o homem fecha os ouvidos a Deus e escuta a voz da tentação. Se você dá ouvido à tentação, se você dá ouvido à inclinação ao mal, aí você vai cair na desgraça. Mas todo mundo passa pela tentação.
Se Jesus que é o Filho de Deus, se Jesus que é o Todo Santo, se Jesus que é, como diz o próprio São Paulo, aquele que foi homem em tudo, mas que não cometeu pecado nenhum, passou pela tentação, porque eu, pecador, porque eu, limitado, porque eu, criatura, não passarei pela prova, também passarei pela prova. E nesse sentido, a tentação, ela tem uma conotação ou uma dimensão positiva. A tentação, ela tem uma dimensão de me preparar cada vez mais. É Santo Agostinho quem diz, doutor da igreja, porque se não houver tentação, não há luta, e se não há luta, não há mérito. Não há mérito. Por isso haverá sempre inclinação, haverá sempre tentação. São Paulo mesmo vai dizer: olha, eu tenho um espinho na carne, já pedi muitas vezes a Deus para tirar de mim esse espinho, que ninguém sabe o que significa, porque Ele não deixou claro, mas Deus não tirou. Não tirou por quê? Para dizer que Ele precisa lutar sempre, 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 sempre. Quem não passa pela luta, também não merece a vitória. Como eu estava lendo hoje, por exemplo, na liturgia das horas, que é uma oração que nós padres rezamos, os consagrados, e aí São Paulo lembrava que para um atleta chegar no pódio e conquistar a coroa, ele precisa passar por um treinamento, às vezes rígido, e ele o faz para buscar uma coroa e um prêmio perecível, e diz o apóstolo: muito mais devemos nós lutar, porque o nosso prêmio é imperecível. Então a tentação é a luta para me fortificar. Mas atenção, eu não posso dar ouvidos à tentação, porque se eu der ouvidos à tentação, eu deixar que ela me engane, me seduza e me conduza, então eu cairei na desgraça do pecado. Amém? Papa Francisco está lembrando de vez em quando, e hoje mais uma vez ele diz no Ângelus: não dialogue com o mal, não estabeleça amizade com o pecado, não se torne amigo da sedução, não pense que você é forte, nós somos fracos, por isso nós precisamos fugir das ocasiões de pecado, e não pensar que é forte o suficiente. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus também nos diz que a graça de Deus supera a desgraça do pecado, e é isso que nós contemplamos em Jesus, que se Adão não foi capaz de cumprir a sua tarefa e de viver conforme a sua natureza, mas tapou os ouvidos a Deus e desobedeceu a ordem estabelecida por Deus, e nisso consiste o pecado, Cristo, o segundo homem, foi obediente, resistiu à tentação. E aqui está o ensinamento, que era a catequese da igreja naquela época, e que também é a catequese da igreja para nós. Nós vamos durante a vida inteira passando por muitas tentações, mas a gente não deve ser fraco como Adão, deve ser forte como Cristo, resistir à tentação. A palavra de Deus, o Evangelho, ele traz para nós, resumindo todas as tentações humanas, 3 realidades. Primeiro, Jesus conduzido ao deserto. Vocês prestaram atenção como é que o Evangelho dizia? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado. Presta atenção nos detalhes. Para Jesus foi para o deserto para se preparar. Preparar-se para quê? Para a missão. Nenhum de nós chegará também a realizar aquilo que Deus deseja de nossa vida se nós não nos prepararmos, se nós não lutarmos. O deserto significa o tempo da luta. E quando é o tempo da luta, padre, na vida do cristão, é na quaresma, é a vida inteira.
porque a vida inteira o mal vai estar nos rodeando, tentando nos tirar do caminho da graça. Jesus foi conduzido ao deserto para, na comunhão com o Pai, em oração e em jejum, abandonar-se nas mãos de Deus. É aí que o demônio entra, porque é assim, cada vez que você fizer um plano de realizar a vontade de Deus, o diabo vai entrar pelo meio, criatura. Vai botar o rabo pelo meio, que é para desencaminhar você daquilo que você planeja. Aí Jesus passou 40 dias, 40 noites em jejum, diz o Evangelho, e sentiu fome. Mas Jesus era forte. Depois de 40 dias que ele veio sentir fome, eu comi 3 horas da tarde, já estou com fome aqui. E aí o demônio lhe aparece e diz: ah, está com fome, rapaz. Então, se você é o Filho de Deus mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação é a tentação do prazer. A gente nunca cede ao pecado se o pecado não tem conotação de prazer. É o prazer de comprar, é o prazer de falar da vida alheia, é o prazer de condenar os outros, é o prazer de trair. Se a gente não sentisse prazer no pecado, ninguém pecaria. Me diga uma coisa, se o pecado fosse sentar no meio de um fogareiro pegando fogo, quem era de vocês que amanhã ia estar aqui nos pés de Padre, eu pequei. Rapaz, eu vi aquele fogareiro aceso, não me aguentei, sentei-me. Quem é que ia chegar aqui? Ninguém. Ninguém é doido? Quer dizer, tem doido, mas eu acho que para ir sair não tanto. A gente é seduzido, o pecado, ele tem conotações de prazer, e é por isso que a gente peca. Então a tentação do prazer, mas Jesus resiste, mas o demônio não desiste. Veja, aqui a palavra de Deus também, é que hoje é tanta coisa, eu estou tentando controlar a língua para que eu não converse tanto, minha gente, senão é o sermão da montanha, não termina nunca, né? Então veja, a tentação ela chega naquilo que é nosso ponto fraco. Qual foi a primeira tentação? O Evangelho de Jesus sentiu fome. E qual foi a primeira tentação? Transforma as pedras em pães. O diabo nos tenta naquilo que é nosso ponto fraco. Se você sabe qual é o seu ponto fraco, pois fique vigilante, observe, cuidado. Ah, se você é uma pessoa que não se controla nos apetites sexuais, pois controla os olhos, controla a mão, controla a boca, controla o juízo. Se você é uma pessoa que não consegue ver um copo de cerveja que cai em cima e depois não é só uma cerveja, é pelo sexo sem fiamém e vai para casa arrastado, para que é que você vai então, meu irmão, para um lugar, para um bar, por exemplo? É fugir das ocasiões de pecado. Cuidado, é observar quais são os seus pontos fracos. Depois o demônio leva Jesus para o alto do templo e diz: joga-se daqui abaixo, porque está escrito mesmo no Salmo 91, 91, depende da tradução: Deus enviará os seus anjos para que te levem pela mão, de modo que teu pé não tropeces em nenhuma pedra. E Jesus diz: afasta-se de mim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui é o segundo ponto, que é um ponto de tentação na vida das pessoas: a tentação do poder. A tentação do poder. E tem gente que pelo poder é capaz de vender a alma ao diabo mesmo. Veja, e por último, porque o demônio não desiste, viu? Ai, padre, eu consegui vencer. Criatura, pois se prepare, que depois vem outra. Se preocupe, na vida inteira vai ser assim. Quando que a gente superará a tentação de que a gente morrer? A vida inteira nós estaremos lutando. Mas atenção, cada luta vencida é um mérito que nós guardamos no céu. Isso é que é o importante. Não desistir nunca. Veja, leva Jesus para um lugar alto e diz: ó, está vendo os reinos do mundo? As riquezas, tudo isso é meu. Tudo pode ser seu. É simples, rapaz.
Basta que você se dobre diante de mim e me adore. Afasta-se de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. A tentação do ter. Tem gente que para possuir, para ter, para juntar é capaz de tudo. Passa por cima de todos os valores do Evangelho. Veja, a tentação está presente na vida de todos e nós precisamos lutar. Mas que armas nos dá o Evangelho hoje? Duas. Primeiro, Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que conduz Jesus. E é porque ele é conduzido pelo Espírito de Deus que ele é capaz de resistir. Então nós resistiremos ao pecado se nós também formos conduzidos pelo Espírito. Se de repente, meu irmão, minha irmã, no momento de tentação, você está quase caindo, clame e diga: vem Espírito Santo, me ajude Espírito Santo, vem meu socorro Espírito Santo, vem minha fraqueza Espírito Santo, porque nós somos fracos, mas Jesus disse que enviaria a força do alto, que é o Espírito Santo. Por isso, um dos dons do Espírito Santo é o dom da fortaleza. E o que é o dom da fortaleza? É a força de Deus em nós por meio do Espírito para nos fazer resistir à tentação e suportar a provação. Por isso, quando tiver aí diante da tentação, é clamar: Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, eu sou fraco, eu não aguento, então vem Espírito Santo. São João 23, no seu diário espiritual, ele dizia um segredo, né? Às vezes eu falo até para as pessoas, quando vêm se confessar, ele dizia: quando vinha um pensamento, um sentimento pecaminoso, ele rezava: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então você pode também, quando vier a tentação, clamar: vinde Espírito Santo, ajudai-me, Jesus, atendei-me. Amém? E segundo, vocês têm que prestar atenção naquilo que é lido, para entender a mensagem. O diabo dava uma sugestão, às vezes usando até da Escritura Sagrada, distorcendo o seu sentido. E como era que Jesus respondia? Está escrito. Jesus superava a tentação porque conhecia a vontade de Deus, que está na Escritura. Como é que nós também conseguiremos vencer a tentação? Se nós estivermos armados da armadura do cristão, da espada da palavra, como diz o apóstolo São Paulo. A palavra de Deus é a nossa espada e o nosso escudo contra o mal. Se você conhece a palavra de Deus, você não se deixa enganar pelas tentações e seduções do maligno. Então, duas armas: o Espírito Santo e a palavra de Deus. Aproveite o tempo da quaresma. Se não lê a palavra de Deus, vamos começar a ler mais, para saber qual a sua vontade, lutar, combater e vencer as tentações. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.